De Platão, Diálogo, Fédon, ao som de primeira arabesque de Debussy. Estiveste tu mesmo, Fédon, junto de Sócrates no dia em que ele tomou veneno na prisão, ou ouviste de alguém? Não, eu mesmo, Equécrates. Então, que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou. Recentemente, nenhum cidadão de Fleonte tem ido a Atenas. E há muito não nos vem de lá forasteiro, capazes de dar-nos informações seguras, salvo dizerem que morreu depois de tomar o veneno. Quanto ao mais, nada informam de particular. E também, não ouviste contar como foi o julgamento? Ouvimos sim, alguém nos falou nisso. Surpreendeu-nos justamente ter sido bem antes o julgamento e ele só vir a morrer muito depois. Que aconteceu, Fédon? Foi tudo obra do acaso, Equécrates, o que se passou com ele. Precisamente na véspera do julgamento, coroaram a popa do navio que os atenienses enviam a Delos. Que é isso? Segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as 200 de jovens, moços e moças, que ele salvou, salvando-se também. Nessa ocasião, segundo contam, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delos. No caso de se salvarem, e até hoje todos os anos vão em romaria à divindade, desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que se proceda à purificação do burgo, não sendo permitido executar ninguém por crime público, antes de chegar a Delos o navio e retornar de lá. Por vezes esse prazo fica muito dilatado quando os ventos são adversos. O início da peregrinação é contado a partir do momento em que o sacerdote de Apolo coroa a popa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse é o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. E as condições em que morreu Fédon? Quais foram suas palavras? Como se ouve em tudo? Quais dos seus familiares se encontravam ao seu lado? Ou as autoridades não permitiram que entrassem, vindo ele a morrer privado de assistência dos amigos? De forma alguma. Vários estiveram presentes em grande número mesmo. Então, procura contar-nos com a maior exatidão possível como tudo se passou no caso de dispores de folga. Disponho, sim, e vou tentar expor-vos o que se deu. Para mim, nada é tão agradável como recordar-me de Sócrates, ou seja, quando falo nele, ou quando ouço alguém falar a seu respeito, pois podes ter a certeza, Fédon, de que teus ouvintes estão nessas mesmas condições. Esforça-te, portanto, para contar o caso com todas as minúcias. Era por demais estranho o que eu sentia junto dele. Não podia lastimá-lo como o faria perto de um ente querido no transe derradeiro. O homem me parecia felicíssimo, Equécrates, tanto nos gestos como nas palavras,
reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. Minha impressão naquele instante foi que a sua passagem para o Hades não se dava sem disposição divina, e que uma vez lá chegando, sentir-se-ia tão venturoso com os que mais o foram. Por isso mesmo não me dominou nenhum sentimento de piedade, o que seria natural na presença de um moribundo. Também não me senti alegre como costumava ficar em nossas práticas sobre filosofia. Sim, porque toda a nossa conversa girou em torno de temas filosóficos. Era um estado difícil de definir, misto insólito de alegria e tristeza, por lembrar-me de que ele iria morrer dentro de pouco. As mais pessoas presentes se encontravam em condições quase idênticas, umas rindo, outras chorando, principalmente Apolodoro. Conheces o homem e sabes como ele é? Sem dúvida, pois desse jeito se comportou o tempo todo. Eu também fiquei muito abalado, a mesma coisa passando-se com Isoldo. E quem se achava lá, Fédon? Além do mencionado Apolodoro, seus conterrâneos, Critóbulo e o pai, Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes. Tésipo de Peânia também esteve presente, Menéxeno e mais alguns da mesma região. Se não me engano, Platão se achava doente, e havia também estrangeiros. Sim, os tebanos Símia, Cebes e Fedônio, e Demégara, Euclides e Tépsion. Nesse caso, Arístipo e Cleómbroto também estiveram com ele. Não, falaram que se encontravam em Egina. Havia mais alguém? Creio que eram só esses. E depois, quais foram os discursos a que te referi? Vou esforçar-me para contar tudo do começo. Tal como na véspera, todos os dias visitávamos Sócrates, e desde a manhãzinha íamos encontrar-nos no tribunal em que se deu o julgamento. Fica perto da cadeia. Ali esperávamos, conversando até que a cadeia abrisse, pois não costumam abri-la muito cedo. Porém, logo que isso se dava, corríamos para junto de Sócrates, e quase sempre passávamos com ele o dia todo. Nessa manhã reunimos-nos mais cedo, porque na tarde anterior, ao nos retirarmos da prisão, soubemos que o navio chegara de Delos. Por isso, combinamos encontrarmos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber-nos veio ao nosso encontro para dizer que esperássemos fora e não entrássemos sem que ele nos avisasse. Nesse momento nos disse: os 11 estão tirando os ferros de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Depois de algum tempo voltou para dizer que entrássemos. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros. E Xantipa conhece-a de certo, com o filho pequeno, sentada junto do marido. Ao ver-nos, começou Xantipa a lastimar-se e clamar, como de hábito nas mulheres, dizendo: pela última vez, Sócrates, teus amigos conversarão contigo e tu com eles. Virando-se para Críton, Sócrates lhe disse: Críton, leve-a para casa. A isso, alguns dos homens de Críton a retirar, não cessando ela de gritar e debater-se.
Sócrates, de seu lado, sentado no catre, dobrou a perna sobre a coxa e começou a friccioná-la duro com a mão ao mesmo tempo que dizia: como é extraordinário, senhores, o que os homens denominam prazer, e como se associa admiravelmente com o sofrimento, que passa, aliás, por ser o seu contrário. Não gostam de ficar juntos no homem. Mal alguém persegue e alcança um deles, de regra é obrigado a apanhar o outro, como se ambos, com serem dois, estivessem ligados pela cabeça. Quer parecer-me, continuou, que se Esopo houvesse feito essa observação, não deixaria de compor uma fábula, resolvendo Zeus por termo as suas dissensões contínuas, e não o conseguindo, uniu-os pela extremidade. Por isso, sempre que alguém alcança um deles, o outro lhe vem no rastro. Meu caso é parecido. Após o incômodo da perna causado pelos ferros, segue-se-lhe o prazer. Nessa altura, falou Sebete, por Zeus, Sócrates disse, foi bom que me lembrasse. Diversas pessoas já me têm falado a respeito dos poemas que escreveu, aproveitando as fábulas de Esopo e do hino em louvor de Apolo. Anteontem mesmo o poeta Eveno me interpelou sobre a razão de compor versos. Desde que te encontras aqui, o que antes nunca fizera. Se te importa deixar-me em condições de responder a Eveno, quando ele voltar a falar-me a esse respeito, e tenho certeza de que o fará, instrui-me sobre o que deverei dizer-lhe. Então, dize-lhe a verdade, Sebete, replicou, que não me movia o desejo de fazer-lhe concorrência, nem aos seus poemas. Quando compus os meus, o que, aliás, tentativa para rastrear o significado de um sonho, e cumprir assim minha obrigação no sentido de saber se era essa a modalidade de música que me recomendavam com insistência. É o seguinte, muitas e muitas vezes em minha vida pregressa, sob formas diferentes, me apareceu um sonho, porém dizendo sempre a mesma coisa. Sócrates me falava, compõe música e a executa. Até agora eu estava convencido de ser justamente o que eu fizera a vida toda, o que o sonho me insinuava e concitava a fazer, a maneira de como costumamos estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual, a compor música, por ser a filosofia a música mais nobre e a ela eu dedicar-me. Agora, porém, depois do julgamento e por haver o festival do Deus adiado minha morte, perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer ao sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir essa obrigação antes de partir e compor poemas em obediência ao sonho. Assim, comecei por escrever um hino em louvor à divindade, cuja festa então se celebrava. Depois da divindade, considerando que quem quiser ser poeta de verdade terá de compor mitos e não palavras, por saber-me incapaz de criar no domínio da mitologia, recorri às fábulas de Esopo,
que eu sabia de cor e tinha mais à mão, havendo versificado as que me ocorreram primeiro. Isso, Sebet, é o que deverás dizer a Eveno. Apresenta-lhe também saudações de minha parte, acrescentando que, se ele for sábio, deverá seguir-me o quanto antes. Parto, ao que parece, hoje mesmo, assim os determinam os atenienses. Símias, exclamou, que conselho, Sócrates, mandas dar a Eveno? Tenho estado bastantes vezes com o homem, e por tudo o que sei dele não terá grande desejo de aceitar-te a indicação. Como assim? Perguntou. Eveno não é filósofo? Penso que é, retrucou Símia. Nesse caso terá de aceitá-la, tanto Eveno como quem quer que se aplique dignamente a esse estudo. O que é preciso é não empregar violência contra si próprio. Dizem que isso não é permitido. Assim falando, sentou-se e apoiou no chão os pés, permanecendo nessa posição daí por diante, durante todo o tempo da conversa. Nessa altura, Sebete o interpelou. Por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se ao mesmo tempo afirmas que o filósofo deseja ir após de quem morre? Como, Sebete? Nunca ouvistes nada a esse respeito? Tu e Símias, quando convivestes com Filolau? Ouvi, Sócrates, porém muito pela rama. Sobre isso eu também só posso falar de oitivo. Porém nada me impede de comunicar-vos o que sei. Talvez mesmo seja quem se encontra no ponto de emigrar para o outro mundo, que compete investigar acerca dessa viagem e dizer como será preciso imaginá-la. Que melhor coisa se poderá fazer para passar o tempo até o sol baixar? Qual o motivo, então, Sócrates, de dizerem que a ninguém é permitido suicidar-se? De fato, sobre o que me perguntaste, ouvi Filolau afirmar, quando esteve entre nós e também outras pessoas, que não devemos fazer isso. Porém, nunca ouvi de ninguém maiores particularidades. Então, o que importa é não desanimar, diz. É possível que ainda venhas a ouvi-las. Talvez te pareça estranho que entre todos os casos, seja este o único simples e que não comporte como os demais decisões arbitrárias segundo as circunstâncias, a saber, que é melhor estar morto do que vivo. E havendo pessoas para quem a morte de fato é preferível, não saberás dar a razão de ser vedado aos homens procurarem para si mesmos semelhantes benefícios, mas precisarem esperar por benfeitor estranho. Ito Zeus, disse Sebete em seu dialeto, esboçando um sorriso. Deus o saberá. Aparentemente, continuou Sócrates, isso carece de lógica, mas o fato é que tem a sua razão de ser. Aquilo dos mistérios de que nós, homens, nos encontramos numa espécie de cárcere, que nos é vedado abrir para escapar à figura-me de peso, e anda fácil de entender. Uma coisa, pelo menos, Sebete, me parece bem enunciada, que os deuses são nossos guardiães e nós, homens, propriedade deles. Aceitas esse ponto? Perfeitamente, respondeu Sebete. Tu também, continuou, na hipótese de algum dos teus escravos por termo a vida, sem que lhes houvesse dado a entender que estavas de acordo.
em que se matasse, não te aborrecerias com ele, e se fosse possível, não o punirias? Sem dúvida, respondeu. Por conseguinte, não acho absurdo ninguém poder matar-se sem que a divindade o coloque nessa contingência, como é o nosso caso agora. Essa parte, observou Sebek, também me parece razoável. Porém, o que afirmaste antes sobre a disposição do filósofo para morrer é um verdadeiro contrassenso, Sócrates. Se estiver certo o que dissemos há pouco, que Deus cuida de nós e que somos propriedades dele, que os indivíduos mais sábios se insurjam contra semelhante tutela e procurem evitá-la quando a exercem. Precisamente os deuses, os melhores dirigentes, é o que não chego a compreender, pois ninguém ousará dizer que saberá cuidar melhor de si mesmo, uma vez em liberdade, um indivíduo insensato poderia raciocinar dessa maneira por achar bom fugir do amo sem considerar que não se deve fugir do bem, mas ficar junto dele o maior tempo possível. Foge por carecer de senso. O indivíduo inteligente, pelo contrário, só deseja continuar junto de quem lhe seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é precisamente o oposto do que foi dito há pouco. Aos sábios é que fica bem insurgir-se contra a ideia da morte, e aos insensatos exultar ante essa perspectiva. Ao ouvi-lo assim falar, quis parecer-me que Sócrates se alegrava com a agudeza de Sebek. Depois, voltando-se para o nosso lado, falou: Sebek anda sempre à cata de argumentos, sem aceitar de pronto a opinião dos outros. Ao que Símias observou: porém, quer parecer-me, Sócrates, que há bastante senso nas palavras de Sebek. Não se compreende de fato que indivíduos verdadeiramente sábios fujam de amos melhores do que eles e se alegrem com essa liberdade. A meu ver, o argumento de Sebek vai dirigido contra ti, por aceitares a ligeira ideia de deixar-nos, e também aos amos cuja superioridade és o primeiro a proclamar. Tens razão, observou. Pelo que vejo, sois de parecer que preciso defender-me dessa acusação, como o fiz no tribunal. Perfeitamente, respondeu Símias. Pois que seja, disse, vejamos se diante de vós outros, minha defesa sairá mais convincente do que a feita na frente dos juízes. O fato, Símias e Sebek, prosseguiu, é que se eu não acreditasse primeiro que vou para junto de outros deuses sábios e bons, e depois para o lugar de homens falecidos, muito melhores do que os daqui, cometeria um grande erro por não me insurgir contra a morte. Porém, podes fiar que espero juntar-me a homens de bem. Sobre esse ponto, não me manifesto com muita segurança, mas no que entende com minha transferência para junto de deuses que são excelentes amos. Se há o que eu defenda com convicção é precisamente isso. Esse é o motivo de não me revoltar à ideia da morte. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos. E, de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus.
Como assim, Sócrates? Perguntou Símias. Com semelhante convicção, queres deixar-nos sem nola dar a conhecer? Eu, pelo menos, acho que se trata de algo de grande relevância para nós todos. Ao mesmo tempo, com isso farás a tua defesa, se com o que disseres conseguires convencer-nos. É o que vou tentar, continuou. Porém, primeiro vejamos o que o nosso Críton há tanto tempo quer dizer-me. Trata-se apenas do seguinte, Sócrates, falou Críton, é que há muito vem insistindo comigo a pessoa encarregada de dar-te o veneno, para avisar-te de que deves conversar o menos possível. Conversa muito animada esquenta é o que ele afirma e isso prejudica a ação da droga. Do contrário, já tem acontecido precisar tomar 2 ou 3 doses quem se comporta desse jeito. E Sócrates, manda-o passear, disse, e que prepare dose dupla e até tripla, se for preciso. Eu já sabia mais ou menos o que irias responder, observou Críton, mas o homem não me dava sossego. Deixa-o, disse. E agora, juízes, pretendo expor-vos as razões de estar convencido de que o indivíduo que se dedicou a vida inteira à filosofia terá de mostrar-se confiante na hora da morte, pela esperança de vir a participar depois de morto dos mais valiosos bens. Como poderá ser dessa maneira, Símias e Sebete, é o que tentarei explicar-vos. Embora os homens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Sendo isso um fato, seria absurdo não fazendo outra coisa o filósofo toda a vida, ao chegar esse momento, insurgir-se contra o que ele mesmo pedira com tal empenho e em pós do que sempre se afanar. Símias, então, rindo, por Zeus, Sócrates interrompeu. Fizeste-me rir em que pese a minha falta de disposição para isso. O que penso é que se os homens te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o que se diz dos filósofos, e nesse ponto contariam com a aprovação de nossa gente, que em verdade eles vivem a morrer, sabendo perfeitamente que outra coisa não merecem. E só diriam a verdade Símias, como exceção do que se refere a estarem cientes desse ponto, pois de fato não sabem de que modo o verdadeiro filósofo deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém, deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós mesmos se acreditamos que a morte seja alguma coisa. Sem dúvida, respondeu Símias, que não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma ou corpo, ficando este reduzido a si mesmo, e, por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se em si mesmo. Ou será a morte outra coisa? Não. É isso, precisamente, respondeu. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates, replicou Símias. E com relação aos prazeres do amor, a mesma coisa.
e os demais prazeres que entendem com os cuidados do corpo, é de parecer que lhes atribua algum valor. A posse de roupas vistosas ou de calçado e toda a sorte de ornamentos do corpo, que tal achas? Eles os aprecia ou despreza, no que não for de estrita necessidade. Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Nisso, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar quanto possível a alma na companhia do corpo. Evidentemente, essa é a razão símia de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver o indivíduo a quem nada disso é agradável, e que não se importa com tais práticas por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Tens razão. E como referência à aquisição do conhecimento, o corpo constitui ou não constitui obstáculo quando chamado para participar da pesquisa. O que digo é o seguinte: a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade, ou será certo que os poetas não se cansam de afirmar que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos dos demais em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas desse modo? Perfeitamente, respondeu. Então perguntou, quando é que a alma atinge a verdade? É fora de dúvida que desde o momento em que tenta investigar algo, na companhia do corpo vê-se lograda por ele. Tens razão. E não é no pensamento, se tiver de ser de algum modo, que algo da realidade se lhe patenteia? Perfeitamente. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la, nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie algum, e concentrada ao máximo em si mesma, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele e esforçar-se por aprender a verdade. Certo? E não é nesse estado que a alma do filósofo despreza o corpo e dele foge, trabalhando por concentrar-se em si própria. Evidentemente. E com relação aos seguintes símias, afirmaremos ou não que o justo em si mesmo seja alguma coisa? Afirmaremos, sem dúvida, por Zeus. E também o belo em si e o bem? Também. E algum dia já percebeste com os olhos qualquer deles? Nunca, respondeu. Ou por intermédio de outro sentido corpóreo? Refiro-me a tudo, grandeza, saúde, força e o mais que for, numa palavra, a essência de tudo o que existe conforme a natureza de cada coisa. É por intermédio do corpo que percebemos o que neles há de verdadeiro, ou tudo se passará da seguinte maneira: quem de nós ficar em melhores condições de pensar em si mesmo, o mais exatamente possível o que se propõe examinar,
Não é esse que estará mais perto do conhecimento de cada coisa, ou não? Perfeitamente. E não alcançará semelhante objetivo da maneira mais pura quem se aproximar de cada coisa só com o pensamento, sem arrastar para a reflexão a vista ou qualquer outro sentido, nem associá-los a seu raciocínio, porém valendo-se do pensamento puro. Esforçar-se por aprender a realidade de cada coisa em sua maior pureza, apartado quanto possível da vista e do ouvido, e por assim dizer de todo o corpo, por ser o corpo fator de perturbação para a alma e impedi-la de alcançar a verdade e o pensamento, sempre que a ele se associa. Não será, Símias, esse indivíduo, se houver alguém em tais condições, que alcançará o conhecimento do ser. Tens toda a razão, Sócrates, respondeu Símias. Por tudo isso, continuou, é natural nascer no espírito dos filósofos autênticos certa convicção que os leva a discorrer entre eles mais ou menos nos seguintes termos. Há de haver para nós outros algum atalho direto, quando o raciocínio nos acompanha na pesquisa, porque enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremo-lo de uma vez por todas, é a verdade. Não tem conta os embaraços que o corpo nos apressa, pela necessidade de alimentar-se, sem falarmos nas doenças intercorrentes que são outros empecilhos na caça da verdade, como amores, receios, cupidez, imaginações de toda a espécie e um sem número de banalidades. A tal ponto ele nos satura que, de fato, como se diz, por sua causa jamais conseguiremos alcançar o conhecimento que quer que seja. Mas ainda, guerras, batalhas, dissensões, suscita-as exclusivamente o corpo com seus apetites. Outra causa não tem as guerras senão o amor do dinheiro e dos bens, que nos vemos forçados a adquirir por causa do corpo, visto sermos obrigados a servi-lo. Se carecermos de vagar para nos dedicarmos à filosofia, a causa é tudo isso que enumeramos. O pior é que mal conseguimos alguma trégua e nos dispomos a refletir sobre determinado ponto. Na mesma hora, o corpo intervém para perturbar-nos de mil modos, causando tumulto e inquietude em nossa investigação, até deixar-nos inteiramente incapazes de perceber a verdade. Por outro lado, ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento puro de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Só nessas condições, ao que parece, é que alcançaremos o que desejamos e do que nos declaramos amorosos. A sabedoria, isto é, depois de mortos, conforme nosso argumento indica, nunca enquanto vivermos. Ora, se realmente na companhia do corpo não é possível obter o conhecimento puro do que quer que seja, de duas, uma terá de ser, ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento, ou só o faremos depois de mortos, pois só então a alma se recolherá em si mesma, separada do corpo, nunca antes disso. Ao que parece, enquanto vivermos, a única maneira de ficarmos mais perto do pensamento
e abstermos-nos o mais possível da companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, salvo e estritamente o necessário, sem nos deixarmos saturar de sua natureza, sem permitir que nos macule, até que a divindade nos venha libertar. Puros assim e livres da insanidade do corpo, com toda a probabilidade nos uniremos a seres iguais a nós e reconheceremos por nós mesmos o que for extremo de impurezas. É nisso, provavelmente, que consiste a verdade. Não é permitido ao impuro entrar em contato com o puro. Eis aí, meu caro Símias, quero crer. O que necessariamente pensam entre si e conversam uns com os outros, os verdadeiros amantes da sabedoria. Não é esse também o teu modo de pensar? Perfeitamente, Sócrates. Por conseguinte, companheiro, continuou Sócrates, se tudo isso estiver certo, há muita esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais em tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constitui nosso único objetivo. Por isso, a viagem que me foi agora embora deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos tiverem certeza de achar-se com a mente preparada e de algum modo pura. Isso mesmo, observou Símias. E purificação não vem a ser precisamente o que dissemos antes, separar do corpo o quanto possível a alma e habituá-la a concentrar-se e a recolher-se a si mesma, a afastar-se de todas as partes do corpo e a viver agora e no futuro, isolada quanto possível e por si mesma, e como que libertada dos grilhões do corpo. É muito certo, respondeu. E o que denominamos morte não será a liberação da alma e seu apartamento do corpo. Sem dúvida, tornou a falar. E essa separação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-la e os únicos a consegui-la, não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia. E não consiste toda a atividade dos filósofos na libertação da alma e na sua separação do corpo. Exato. Sendo assim, como disse no começo, não seria ridículo preparar-se alguém a vida inteira para viver o mais perto possível da morte e revoltar-se no instante em que ela chega? Ridículo, como não? Logo, Símias continuou, os que praticam verdadeiramente a filosofia, de fato se preparam para morrer, sendo eles de todos os homens os que menos temor revelam a ideia da morte. Basta considerarmos o seguinte: se de todo jeito eles desprezam o corpo e desejam, acima de tudo, ficar a sós com a alma, não seria o cúmulo do absurdo mostrar medo e revoltar-se no instante em que isso acontecer, em vez de partirem contentes para onde esperam alcançar o que a vida inteira tanto amaram? Sim, pois eram justamente isso, amantes da sabedoria, e ficar livres para sempre da companhia dos que os molestavam. Como? Amores humanos ante a perda de amigos, esposas e filhos têm levado tanta gente a baixar voluntariamente ao Hades, movidos apenas da esperança de lá reverem o objeto de seus anelos e de com eles conviverem. No entanto,
Quem ama de verdade a sabedoria e mais, está firmemente convencido de em parte alguma poder encontrar, a não ser no Hades. Haverá de insurgir-se contra a morte, em vez de partir contente para lá. Sim, é o que teremos de admitir, meu caro, se tratar de um verdadeiro amante da sabedoria, pois este há de estar firmemente convencido de que, a não ser lá, em parte alguma poderá encontrar a verdade em toda a sua pureza. Se as coisas se passam realmente como acabo de dizer, não seria dar prova de insensatez temer a morte semelhante indivíduo. Sem dúvida, por Zeus, foi a sua resposta. Por consequência, continuou, ao vires um homem revoltar-se no instante de morrer, não será isso prova suficiente de que não se trata de um amante da sabedoria, porém amante do corpo? O indivíduo nessas condições também será possivelmente amante do dinheiro ou da fama, se não o for de ambos ao mesmo tempo. É exatamente como dizes, respondeu. E a virtude denominada coragem, símia, prosseguiu, não assenta maravilhosamente bem nos indivíduos com essa disposição? Sem dúvida, respondeu. E a temperança, o que todo o mundo chama de temperança, não deixar-se dominar pelos apetites, porém desprezá-los e revelar moderação, não será qualidade apenas das pessoas que em grau eminentíssimo desdenham do corpo e vivem para a filosofia? Necessariamente, foi a resposta. Se considerares, prosseguiu, nos outros homens a coragem e a temperança, hás de achá-las mais do que absurdas. Como assim, Sócrates? Ignoras, porventura, lhe diz, que na opinião de toda a gente a morte se inclui entre os denominados males? Sei disso, respondeu. E não é pelo medo de um mal ainda maior que enfrentam a morte esses indivíduos corajosos quando a enfrentam. Certo? Logo, é por medo e temor que os homens são corajosos. Com exceção dos filósofos, muito embora se nos afigure paradoxal, ser alguém corajoso por temor e pusilanimidade. Perfeitamente. E com os moderados desse tipo não se passará a mesma coisa. Isto é, serem moderados por algum desregramento. E conquanto asseveremos não ser isso possível, é o que se dá realmente com a temperança balofa dessa gente. De medo apenas de se privarem de certos prazeres por eles cobiçados. Quando se abstém de alguns é porque outros o dominam. E embora chamem intemperança o ser vencido pelos prazeres, o que se dá com todos é que o domínio sobre alguns prazeres se faz à custa de servirem a outros, o que vem a ser muito parecido com o que há pouco declarei, de ser de algum modo a intemperança que os deixa temperantes. Parece que é assim mesmo, mas, meu bem-aventurado símia, essa não é a maneira de alcançar a virtude, trocar uns prazeres por outros, tristezas ou temores por temores de outras espécies. Como trocamos em miúdos moeda de maior valor. Só há uma moeda verdadeira pela qual tudo isso deva ser trocado, a sabedoria. E só por troca com ela ou com ela mesma é que em verdade se compra ou se vende tudo isso.
coragem, temperança e justiça, numa palavra, a verdadeira virtude a par da sabedoria. Pouco importando o que se lhe associe ou dela se afaste. Prazeres ou temores é tudo ou mais da mesma natureza, separadas da sabedoria e permutadas entre si. Todas elas não são mais do que sombra de virtude. Servis em toda a linha sem nada possuírem de verdadeiro nem são. A verdade em si consiste precisamente na purificação de tudo isso, não passando a temperança, a justiça, a coragem e a própria sabedoria de uma espécie de purificação. É muito provável que os instituidores de nossos mistérios não fossem falhos de merecimento e que desde muitos nos quisessem dar a entender, por meio de sua linguagem obscura, que a pessoa não iniciada nem purificada, ao chegar ao Hades, vai para um lamaçal, ao passo que o iniciado é puro. Ao chegar lá, passa a morar com os deuses. Porque, como dizem os que tratam dos mistérios, muitos são os portadores de terços, porém pouquíssimos os verdadeiros inspirados. E no meu modo de entender, são estes apenas os que se ocuparam com a filosofia em sua verdadeira acepção, no número dos quais procurei incluir, esforçando-me nesse sentido por todos os modos a vida inteira, e na medida do possível sem nada negligenciar. Se trabalhei como seria preciso e tirei disso algum proveito, é o que com segurança ficaremos sabendo no instante de lá chegarmos, se Deus quiser. E dentro de pouco tempo, segundo creio, eis aí, Símias e Sebek, minha defesa, a razão de apartar-me nem revoltar-me, por estar convencido de que tanto lá como aqui encontrarei companheiros e mestres excelentes. O vulgo não me dará crédito. Porém, se a minha defesa vos pareceu mais convincente do que aos meus juízes atenienses, é tudo o que eu posso desejar.